e bem-vindas a mais um episódio do Cara e Coragem. Eu sou a Fernanda Sack, idealizadora e fundadora desse programa. E, como sempre, eu tenho a honra de trazer convidados que eu gosto muito e que eu vou querer bater um papo incrível. E hoje não vai ser diferente. É uma pessoa que faz parte da minha história profissional e se tornou, obviamente, parte da minha história pessoal. Então, eu tenho a honra aqui de apresentar e eu tenho um textinho aqui para introduzir muito bem. Gregory Birne, falei certo? Falou certo, Birne. Então pronto. Natural do Rio Grande do Sul, formado em Direito pela PUC e atua há cerca de 10 anos na indústria de Executive Search. Em 2017, foi um dos fundadores da Neo Executive Search, consultoria especializada em recrutamento executivo, estruturação de conselhos e estudos de mercado. Seja muito bem-vindo, Greg. Vou chamar assim porque já falei que era amigo, né? Greg, Fê, exatamente. Ai, que delícia. Muito obrigada. Obrigado pelo convite, Fê. Muito bom mesmo poder trocar com você aqui, contar um pouquinho da história, ensinar um pouco, aprender um pouco. Acho que esse é o propósito aqui hoje. Que delícia, obrigada. Eu tenho sempre essa honra, né? Porque aí eu começo aqui, eu tento mostrar que tá super tranquilo de bater esse papo e, de fato, o papo flui. Tenho aqui um guia, mas ele não vai nos blindar de eu fazer um monte de outras perguntas, combinado? Justíssimo. Então tá bom. Mas antes de combinar aqui, eu acho que um pouco do como a gente vai seguir a nossa curadoria, eu adoro começar para querer saber quem é o ser humano que está aqui na minha frente. Então, quem que é o Gregory? Para as pessoas que ainda não conhecem, quem que é esse ser humano? Boa, vamos lá. O Greg, né? O Gregory. Ih, olha lá, tá dando liberdade pra vocês também. O Birne. Então, Birne. Tenho alguns apelidos aí, cada grupo me chama de um jeito, mas basicamente sou natural do Rio Grande do Sul, como você comentou. Ó o sotaque. Tá Exatamente. tentando, tá tentando mudar o sotaque ou não? Ele não te incomoda? 10 anos de São Paulo, já sai já. um você, o tu às vezes porta, é substituído. sai um porta. Um porta. Porta ainda é difícil, né? Paulistano não nega, é o porta. Mas exatamente. Então, acaba ainda... Tô nesse processo aí de transição aí do sotaque. Quando eu chego no Rio Grande do Sul, o pessoal fala que eu já tô com sotaque de paulista. Aqui em São Paulo ainda dizem que eu tenho sotaque de gaúcho. Sim. Então, acho que eu tô no meio do caminho. Mas, bom, nasci no Rio Grande do Sul, né? Minha família toda é do interior do Rio Grande do Sul. De Santana do Livramento, fronteira com o Uruguai. Então, Nossa, tá. Então, basicamente, boa parte da família ainda tá por lá. Meu pai, em algum momento, junto com a minha mãe, eles foram para Santa Maria, que foi onde eu nasci, a trabalho. Fiquei lá até mais ou menos 2 anos. E aí, muito jovem, fui para Porto Alegre, né? Obviamente, levado aí pelos meus pais. Meu pai sempre trabalhou no mercado de seguros. Minha mãe, psicopedagoga formada, foi professora estadual. E aí, nos últimos 10, 15... 20 anos, aí agora eu já não tenho certeza. Ela empreendeu, então ela teve uma escola de educação infantil em Porto Alegre. Que bacana. Então já tem essa veia mais empreendedora na família. Tá. Eu perdi meu pai muito cedo, eu tinha 11 anos, então acabou que minha mãe ela fez o papel de pai e mãe aí na criação minha e do meu irmão. Então tem um irmão um pouco mais novo, que também é empreendedor aí, tem um escritório de advocacia. Então tá na veia mesmo, tá bom, entendi. Exatamente. Então, basicamente, cresci em Porto Alegre, né? Entrei na faculdade de Direito. Muito cedo percebi que não era exatamente aquilo que eu queria da minha vida. E aí eu fui morar 1 ano em Dublin. Então, eu morei lá em 2008 para aprimorar o idioma, conhecer outras culturas, né? Curtir, acho que como todo jovem aí gosta. Jovem. Exatamente. Que delícia, em Dublin ainda. Em Dublin. Quando eu retornei de Dublin, basicamente um amigo e ex-colega de profissão do meu pai, que é o Rogério Córdova, que até hoje é um grande mentor aí, uma das pessoas que me formou como executivo, me convidou para entrar num escritório que era uma representação da Sul América Seguros na região sul. Então, basicamente, essa representação fazia, às vezes, da área comercial e atendia corretores ali de pequeno e médio porte na região. Então, entrei com ele, uma primeira experiência mais formal, digamos assim, trabalhando, quase 3 anos e meio, desenvolvendo ali atendimento a corretores, venda dos produtos. O negócio foi um super sucesso, a gente cresceu aí muito nesses primeiros 3 anos. E em determinado momento, um executivo da Zurich, da Sul América, na verdade, ele acaba fazendo a transição para a Zurich Seguros e ele convida o Rogério a abrir um escritório da Zurich para startar toda a operação da região sul. Nesse momento foi talvez o primeiro empreendimento, talvez de menor risco da minha vida, né? Sim. Então, o Rogério me convidou para entrar como sócio dele nessa operação. A gente, em 3 anos e meio, fez um trabalho muito bacana, virou um dos maiores escritórios da Regional Sul da Zurich. E aí chega um pouco, talvez, de uma primeira grande virada de chave na minha carreira, que foi justamente no momento que eu tomei a decisão de vir para São Paulo. Então, estava num evento, tem uma história bacana. Super! Um executivo acabou me recomendando a leitura de 2 livros. Então, O Sonho Grande, lá da turma do 3G, da Ambev, Consolidação do Mercado Global de Cerveja. E um segundo livro, Sun Tzu, A Arte da Guerra, que também fala muito aí sobre o ecossistema empresarial, né? Sobre estratégia. Então foi muito bacana. Li os livros, falei com um amigo meu que na ocasião trabalhava na Ambev. E ele estava justamente no timing de fazer uma transição para São Paulo,
para ingressar na indústria de recrutamento executivo. E esse amigo me indicou para essa empresa, que basicamente foi o motivo de eu ter vindo para São Paulo em 2014. Então, em 2 semanas ali, apartamento para alugar, vendi carro. Um pouco depois até acabei terminando com a minha... sendo terminado com a minha... A história verdadeira é dita aqui também. Sendo Exatamente. terminado, perfeito. Você aceitou o término, tá tudo bem. E que hoje, inclusive, a minha esposa, que é a Ana... Então tem história boa. Exatamente. Olha, não tá na curadoria, mas eu vou pôr. Acho super importante contar histórias de sucesso de relacionamentos. Exatamente. Na história tem um final feliz. A gente acabou depois, 2, 3 anos separados, a gente se reencontrou. Hoje somos casados, por acaso, numa festa. Nossa, tá bom. E desde então, obviamente, agora planos aí para filhos a partir do ano que vem. O que não pode fazer, depois resgata e tá tudo certo, né? Exatamente. Mas na época foi que te impulsionou, falou, quer saber? Então eu vou mesmo para São Paulo, ter uma oportunidade profissional e veio. E vim para São Paulo. Na cara e na coragem? Na cara e na coragem, Nossa. completamente. Então, vim para um outro mercado, né? Uma outra profissão, então... E aí entra um pouco da história de São Paulo, né? Um ambiente extremamente competitivo, né? Em termos de mercado de trabalho, pessoas altamente qualificadas. E aí, acho que um primeiro desafio de talvez entregar mais, trabalhar mais, estudar mais, né? Aprender mais do que os outros para eu conseguir minimamente me equiparar em um primeiro momento. Então, foi um trabalho muito bacana. Nesse primeiro ciclo de 3 anos e meio, bastante evolução, crescimento. E em determinado momento veio a vontade aí de trazer algo novo para o mercado. Eu acho que já vinha nesse processo de reflexão há alguns anos. E aí em 2017 veio justamente a decisão de empreender, né? Então aí que veio a fundação da ANEL. Um trabalho aí de vários meses pensando... nome, marca, site, metodologia, diferenciais competitivos, trilha de carreira, modelo de governança. E aí, desde então, basicamente, agosto de 17, a gente deixa essa outra empresa para fundar a ANEL. E aí, agora, 6 anos e meio depois, aí tem um monte de história bacana para contar que a gente vai contar aí ao longo do bate-papo. Com certeza. E, eu acompanhei esses 6 anos e meio. Foi uma bela de uma trajetória. E aí, eu gosto sempre de saber dessas histórias, não só de empreender, mas de um movimento como o seu, né? De sair da sua cidade, enfim, de um local acolhedor ali para vir, de fato. São Paulo tem esse mercado muito competitivo das pessoas terem uma régua muito alta, muito exigente, mas o que saiu planejado nesse movimento? Assim, já era um desejo teu lá quando começou a tua faculdade de falar, poxa, eu quero me movimentar? Ou não? Tudo surgiu e você falou, vou abraçar essa oportunidade. Zero planejamento, na verdade. Adoro essa verdade. Essa história que não, eu desenhei meu plano de desenvolvimento, tudo seguiu como eu planejei. Não teve isso. Pelo menos o movimento para São Paulo não foi nem um pouco planejado, assim. Eu acho que até na época de faculdade, né? Acho que boa parte até da faculdade de Direito, as pessoas acabam fazendo estágios, um primeiro emprego, e eu já estava num outro mercado, que aí não tinha essa necessidade, e já entrei realmente de cabeça no mundo corporativo, né? Dentro daquele contexto lá do mercado de seguros. Nunca tinha pensado em vir para São Paulo, sendo muito honesto aqui. Acho que aí por isso que eu conto a história dos 2 livros, porque eu acho que foi o momento que eu percebi que o mundo era muito maior do que aquela perspectiva que eu tinha em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, no mercado de seguros, que eu tenho, diga-se de passagem, muito carinho por tudo que me formou na minha vida, mas foi muito de ocasião. Eu acho que os bate-papos com essa empresa de São Paulo, entender um pouco mais de um outro setor e o que aquilo poderia destravar em relação a valor na minha carreira foi o que me fez tomar a decisão de vir. Foi uma decisão pensada, assim, falando, perdi noites. Cara, alguma coisa me dizia que aquele movimento faria sentido. Que bacana. E aí, pensando nessa jornada, né, profissional, aí você vem para São Paulo, onde que cruza ou você que busca o mundo de hunting? Como que você chega nele aqui em São Paulo? Legal. Na verdade, eu já vim para São Paulo com essa posição endereçada. Então, acho que as conversas, elas acabaram acontecendo entre janeiro e março de 2014. Então, foi aquele período de entender um pouquinho mais sobre o mercado de São Paulo em si, sobre a indústria de Executive Search, né? O tipo de relacionamento, oportunidade de conhecimento que eu poderia adquirir dentro daquele contexto. Um pouco das perspectivas que tinha na própria empresa que eu vim trabalhar em termos de crescimento, meritocracia. Então, acho que vários pontos que na época me mostraram que, poxa, esse movimento faz sentido, vamos investir tempo, tem um risco gigantesco aqui nessa tomada de decisão, mas eu acreditava que podia dar certo. E hoje dá pra dizer que deu. Hoje dá, né? Na época, eu imagino. E uma das coisas que as pessoas normalmente têm curiosidade é o que deu de errado, Greg? Do que você imaginava chegar aqui. Teve alguma coisa que deu de errado? Não sei se deu de errado, mas eu acho que talvez a melhor forma de falar é desafios, né? Assim, acho que dinâmica de trabalho, São Paulo e Porto Alegre tem uma diferença grande em horas trabalhadas, então uma intensidade muito grande.
Acho que uma necessidade de aprendizagem também muito veloz sobre diferentes indústrias, diferentes profissões. Entender também como se posicionar e entregar performance também dentro de uma empresa maior, que foi a empresa que eu vim trabalhar aqui, do que eu trabalhava numa empresa lá no Rio Grande do Sul. Então, eu diria que eu acho que foi muito mais, talvez, um investimento de tempo desproporcional, talvez a carga normal de qualquer executivo de mercado, para conseguir, talvez, sanar esse gap, se desenvolver. E aí, eu acho que uma vez feito isso, a velocidade de crescimento foi rápida, assim, e consequentemente, também acho que as coisas foram acontecendo na minha carreira. Acho que, com certeza, tem um ponto aí, falando um pouco sobre desafios, né? Todo mundo que deixa a sua terra natal, deixa a sua família, amigos, namorada, na ocasião, que hoje é minha esposa. Basicamente, um contexto, claro, em um primeiro momento, solidão, mas ao mesmo tempo fiz grandes amizades aqui, que até hoje são meus amigos. Aqui é a minha família de São Paulo, mas sem dúvida nenhuma, você cortar um pouco desse laço em um primeiro momento para você conseguir se integrar à nova cidade, ao novo contexto, acho que é um dos grandes desafios que se passa, assim. Mas sempre fiz questão também de manter uma agenda, poxa, mensal, pelo menos, para ir rever os amigos. O pessoal gosta de vir para São Paulo também. Aqui tem sempre muita programação. Estamos em São Paulo, então aqui tem muita programação também, né? O pessoal de lá, eu imagino que vem aqui, o que não falte é... Às vezes nem dá na agenda, né? Para propor um monte de programações, não dá, porque é muita coisa, né? Exatamente. Não, São Paulo é um espetáculo, né? Tô há 10 anos agora aqui, totalmente adaptado, adoro a cidade em termos de entretenimento, gastronomia, lazer, esporte, né? Tudo que você quiser fazer, São Paulo tem bastante coisa, né? Além de todas as oportunidades, está muito bem também localizada para onde você quiser viajar. Eu adoro, assim, realmente gosto muito da cidade e me vejo aqui no longo prazo, sem dúvida nenhuma. Maravilha, que bom. Isso trouxe um tema super importante, né? Essa questão de conseguir ter e transitar por, entre aspas, ambientes, né? Então, o ambiente de São Paulo, de fato, ele tem uma aceleração, um tempo muito diferente, né? Só quem está aqui sabe e consegue tentar buscar essa sintonia. Mas tem um item aqui que é muito legal. Na tua visão, em termos de diferencial de um processo seletivo, né? Então, na tua posição hoje como headhunter, como que você avalia esse mercado pensando em outras regiões? Hoje vocês também olham Brasil como um todo, você também tem esse olhar muito profundo de localidades? Sim, hoje a atuação da ANEEL basicamente é Brasil de norte a sul. Então, por mais que boa parte dos nossos clientes, a matriz seja em São Paulo, né? Eles têm operações em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Norte e Nordeste. Então, a gente tem essa visão bem ampla. E nos últimos 3 anos, a gente também teve um processo de internacionalização muito forte do nosso negócio. Então, a gente tem sido muito demandado por empresas brasileiras ou multinacionais com headquarter em São Paulo, em projetos na Argentina, Colômbia, Estados Unidos, Europa. Acho que a pandemia acelerou muito esse processo de conexão e de globalização, inclusive da indústria de executive search. Então, hoje existe menos uma demanda de você ter um escritório em Buenos Aires para você contratar um CFO na Argentina. Então, acho que definitivamente a gente consegue ajudar aqui, através do nosso time, metodologia, conhecimento de mercado, acessar o mercado externo, avaliar os candidatos de lá. Então, a ideia aqui também não é necessariamente expatriar um brasileiro, e sim contratar em loco e avaliar executivos estrangeiros dentro desses processos para os nossos clientes por lá. Nossa, que rico. Bem bacana. E voltando aqui no túnel do tempo, quando você faz e toma a decisão, porque não foi sola, né? Tem mais alguém que tomou essa decisão junto com você de fato fundarem, né? Serem sócios da ANEEL. O que tinha ali? O que tinha de propósito? E, por consequência, o que vocês queriam entregar, que vocês viam como oportunidade, de fato, geração de valor para o mercado que vocês já conheciam, já dominavam? Boa, legal. Acho que, Fê, aqui tem 3 grandes pontos, né? Naturalmente, acho que dentro desse primeiro ciclo de carreira que eu te comentei, você vê, né? Clientes demandando tópicos específicos, candidatos trazendo diferentes perspectivas. Você conversa também com concorrentes, né? Outros players do mercado. Eu acho que a gente teve um processo muito interessante no começo de entender um pouco de como a indústria estava estabelecida e aí definir a nossa estratégia em cima de 3 grandes pilares. Então, a gente definiu primeiro como é que a gente ia se diferenciar em relação a soluções, né? Então, como é que o nosso produto ele vai gerar valor de forma diferente para os nossos clientes, que é o que vai garantir, naturalmente, esse business de maneira mais perpétua, né? Então, a gente montou inicialmente uma linha de recrutamento executivo, então baseada dentro de uma metodologia que nos permite não só entender aquele contexto da organização, um pouco da jornada, dos desafios, a partir daí acessar, avaliar os candidatos de maneira extremamente profunda, né? Então, a gente trouxe uma metodologia de negócio que é o PDCA para o mundo de recrutamento. Então, hoje a gente usa o frame do PDCA para avaliar a capacidade de
dos executivos liderarem agendas de transformação, serem protagonistas, né? Acho que um terceiro pilar ainda dentro desse contexto é justamente a entrega. E aqui é onde existe, na verdade, a maior percepção de entrega de valor dos nossos clientes dentro da linha de recrutamento executivo. Assim, a gente percebe hoje modelos antagônicos no mercado brasileiro, né? Você tem numa ponta, talvez, consultorias mais tradicionais, que enviam relatórios lá de 40 páginas por candidato. E com o mundo dinâmico que a gente tem hoje, é difícil até para o cliente conseguir compreender e realmente dedicar o tempo para ler, né? 40 páginas. Exatamente. E na outra ponta, talvez consultorias trabalhem em alto volume com um trabalho muito superficial, que também é algo complexo para uma posição tão estratégica. Então, a entrega ela é feita com informações de mercado, de negócio, como esses setores e empresas se transformaram, como isso impacta perfil de liderança, qual foi a jornada do processo e quais são os candidatos mais aderentes àquela agenda, além de uma análise comparativa quantitativa. Então, é uma proposta diferente, muito mais assertiva, muito mais pragmática, para tentar, de fato, fugir daquele viés mais intuitivo que às vezes existe num negócio de pessoas. E para fechar, acho que em termos diferenciais, a gente ainda acompanha o executivo ao longo do primeiro ano de contrato. Então, essa foi a primeira linha, é ainda o core da ANEEL, basicamente onde a gente tem 60%, 70%, 80% da nossa receita. Tá ali. E aí, acho que de lá para cá, a gente acabou, até a pedido de alguns clientes, desenvolvendo outras linhas de negócio, né? Então, temos a linha de estudos de mercado, que é uma linha que a gente desenvolveu em 2020, basicamente para ajudar empresas a tomarem algumas decisões de estratégia, estrutura e pessoas através de alguns benchmarks organizacionais. Então, essa linha é bacana que a gente acabou, desde ajudar um cliente a trazer uma tecnologia da Europa para o Brasil, um outro cliente queria abrir uma nova unidade de negócio e precisava de alguns benchmarks para tomar boas decisões. Até um cliente que queria implementar a indústria 4.0 no contexto industrial. E aí, por fim, mas não menos importante, muito até da nossa agenda aqui hoje, a gente tem uma linha de estruturação de conselhos e comitês. Essa linha ela derivou de uma parceria que a gente fez com a Fundação Não Cabral. E aí a gente parou para entender um pouco do contexto desse mercado. E aí, com base nesse diagnóstico e nas oportunidades que a gente mapeou, a gente basicamente desenvolveu a nossa linha para estruturar esses conselhos e esses comitês. Então, esse foi um pouco do primeiro pilar. Então, como é que a gente se diferencia em relação a soluções para gerar valor para os clientes? Tem um segundo pilar aqui nessa estratégia como empresa, que é justamente o pilar de governança num contexto mais amplo, tanto do ponto de vista de trilha de carreira, como também de modelo de sociedade. Então, a indústria de Executive Search é uma indústria de serviços, né? E serviços são pessoas. Então, a gente pensou como a gente consegue atrair, desenvolver e reter os melhores talentos do mercado. Então, hoje, a gente estruturou uma trilha de carreira baseada numa matriz de atuação. Essa matriz, ela olha para uma agenda de desenvolvimento nos pilares de delivery, de geração de negócios, de liderança de pessoas, em aspectos mais institucionais corporativos. Todo headhunter da ANEEL, ele é desenvolvido nesses 4 pilares para, em determinado momento, ele ser convidado a ingressar na sociedade. E essa é uma sociedade também que tem um modelo inédito aqui no mercado. É uma sociedade de capital. A gente tem um acordo de acionistas aí com mais de 50 páginas que rege, basicamente, toda essa sociedade. Então, as pessoas, na medida que elas atingem aspectos quali e quantitativos dentro dessa matriz que eu expliquei para você, elas são convidadas a ingressar na sociedade e, a partir dali, elas fazem parte aí do processo de geração de valor e de impacto da empresa. Então, esse modelo, ele faz com que a gente não perca um headhunter sênior em determinado momento da carreira dele. É muito comum na minha indústria, basicamente, o headhunter, ele senioriza, ele passa a liderar os projetos, liderar pessoas, gerar novos projetos, ajudar a empresa na construção do todo. E aí essa pessoa sai, assim como a gente fez, e ela monta uma outra empresa. Então, acho que esse é um modelo bastante acertado. Esse ano a gente consolidou o nosso modelo de partnership. Então, 2 pessoas estavam sendo formadas na trilha de carreira, foram convidadas a ingressar na sociedade. E a gente acredita aí que a gente vai formar muitos e muitos sócios daqui para frente. E aí eu acho que só para fechar, talvez esse tripé em termos de estratégia de negócio, a gente fala muito de impacto também. Eu acho que a indústria de Executive Search, ela tem um papel relevante, assim, em relação à transformação das pessoas, das empresas e da sociedade, né? Então, quando a gente fala de pessoas, o tipo de processo que a gente conduz, o tipo de tomada de decisão que é inerente, né? O processo de recrutamento executivo impacta a vida não só daquela pessoa, né? Da família dela, às vezes de algumas gerações dali para frente. As empresas, sem dúvida nenhuma, né? Um executivo de alta performance no local adequado, ambientado e entregando naturalmente conforme esperado, é uma pessoa que também impacta uma organização e tem uma agenda também em relação à geração de valor dessas pessoas e empresas para a sociedade, além de outras agendas que a gente tem aqui como NEL, em relação à
parceria com instituições do terceiro setor, que depois também dá para contar um pouquinho mais. Não, eu já tô aqui borbulhando de 10. Essa curadoria aqui eu já nem vou mais olhar, viu? Se vira nos 30 agora. Mas quando eu penso nesses 3 grandes eixos, né? Onde, de fato, a ANEEL tá muito bem estruturada. Porque confesso que eu como executiva de RH, a gente tem o desafio de fazer o planejamento sucessório dentro das organizações. Eu imagino como que deva ser em empresa que você foi lá, empreendeu, entendeu do mercado, estruturou e ainda tem um programa de sócios, né? Então, primeiro, parabéns. É raro a gente ver isso, de fato, no mercado. Tenho certeza que você já está aí gerando interesses em fazer parte do time, pessoas aí ouvindo. Mas eu gosto muito de explorar nessa perspectiva de como nasce a empresa e como ela está hoje, depois de 6 anos e meio. Greg, o que eu queria te ouvir um pouco? O que era o propósito, a missão lá naquele início, que hoje você fala, hoje é o diferencial da ANEEL quando eu entrego. Então, essa visão de conseguir construir junto com o candidato, fazer com que ele entenda realmente qual que é o desafio que ele vai assumir, ao mesmo tempo um relacionamento muito forte com as empresas, de conseguir de forma a atuar, porque na minha perspectiva e nos anos corporativos, eu sempre fui embaixadora de falar o quanto que o coração de recursos humanos, mas da companhia, ele começa em recrutamento, de fazer muito bem feito, de trazer as pessoas certas, e as pessoas certas não necessariamente são aquelas com o que preenche todos os pré-requisitos, mas é aquela que vai chegar e vai se adequar à cultura que se tem ali, né? Então, só aí eu vejo um desafio enorme da ANEEL de conseguir conectar a expectativa, que às vezes não é o que é falado, né? A gente tem que esmiuçar muito bem ali com quem está pedindo aquela vaga. Fala, então, você está me falando isso, mas vamos explorar um pouquinho mais. E do candidato? Se esse movimento vai fazer sentido, se ele tem mesmo fit, se a empresa está preparada também. Então, eu fico imaginando quando nasce e hoje. Como que isso casa, né? Como que isso acontece no dia a dia? Legal. Acho que até trazendo um pouco das expectativas, né? Tanto das organizações como dos candidatos em relação à figura, né? Do Headhunter e à atuação da consultoria de Executive Search. Assim, eu acho que um pouco até da visão de como a gente estruturou aqui a nossa metodologia, ela ajuda a endereçar pontos dos dois lados, né? Acho que existe sim uma expectativa das organizações em relação a um diagnóstico profundo do segmento que ela está inserida, um pouco dos aspectos relacionados à empresa, né? Então, estratégia, governança, modelo de gestão, entendendo no detalhe um pouco do desafio e do que é esperado para aquela posição específica. E com base nisso, você conseguir acessar, né? Avaliar e apresentar para o nosso cliente, naturalmente, os candidatos mais aderentes àquele desafio proposto. Utilizando ainda desse primeiro ponto, assim, o candidato também tem a expectativa que a consultoria consiga entender tudo isso com muito detalhe para justamente trazer um pouco para esse candidato, né? Quais são as oportunidades que existem naquele setor. É um setor que cresce, decresce, né? Principais concorrentes, diferenciais competitivos daquele player, um pouco da estratégia, daquela jornada. Como é que o plano estratégico se conecta um pouco da agenda daquela área e o papel daquele executivo específico, né? Então, acho que esse primeiro pilar é muito de entender realmente o contexto e o desafio para levar isso de maneira estruturada e profunda para os candidatos. Assim, eu acho que um trabalho superficial nesse sentido pode levar a uma tomada de decisão equivocada lá na frente, o que é muito crítico, né? As empresas, acho que tem ainda uma segunda expectativa, que é justamente na entrega, né? Então, cada vez mais existe uma demanda sobre um trabalho muito estruturado, profundo, com informações de negócio, de mercado, para ajudar e subsidiar boas tomadas de decisão em relação a pessoas. Então, acho que aqui tem um ponto importante sobre a entrega das consultorias. Eu acho que esse é um ponto de destaque no nosso trabalho também, de conseguir trazer de maneira muito profunda um pouco de como é que o mercado está operando, qual foi o trabalho realizado, quem são os candidatos mais aderentes e por quê. Então, acho que esse é um segundo tópico que eu acho que é super importante. E aí, voltando para o candidato, acho que uma vez que o processo avança e chega no momento de uma tomada de decisão, a gente consegue ser bastante consultivo, assim, trazendo um pouco de referências, como esses processos naquela área ou naquele segmento eles têm acontecido nos últimos anos, experiências recentes que a gente já teve com outros clientes ou com aquele mesmo cliente, cases de pessoas que a gente contratou recentemente para aquela empresa, qual foi a jornada, quais foram os desafios. Então, tem também um processo de aprendizado sobre a organização, a cultura e a estratégia que eu acho bem bacana e muito rico no nosso trabalho. Que trabalho robusto, né? Não só tem a experiência, como também tem método, aplica. E, óbvio, ajustes são feitos, novos clientes, entendimento do cenário, mudou. Porque isso também acontece muito. Quer dizer, não sei se acontece, acho que essa não é a realidade do Greg, não. Vem um job description ali lindo, né? Aí você vai conversar com o dono da vaga e muda um pouco o job description. Passa um mês, manda lá os candidatos. Não, é que teve uma mudança aqui no board, e aí a gente precisa adequar um pouco. Isso só acontece em outras casas. Na casa do Greg não acontece, na ANEEL não acontece. Mas quero puxar já para um tema que não tem como, né? Onde eu vou querer aprofundar. Conselho. Boa. Bom, esse também é, de fato, acho que um mercado que
vem se tomando, né? É óbvio que já existia, mas vem se tomando um olhar bastante profundo. E eu que li aqui essa pesquisa que vocês fizeram, né, com a Dom Cabral, explora um pouco essa pesquisa, como que nasce esse interesse, foi a demanda do cliente, o Anel entendeu que era um posicionamento estratégico, enfim, deixa eu puxar esse primeiro bastidor aqui do conselho. Boa, não, legal. Acho que primeiro, assim, a gente, acho que desde o início da minha carreira como headhunter, eu tenho um nível de relacionamento grande, assim, tanto com o IBGC, né, que é um Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, como com a própria Dom Cabral, que acaba tendo um olhar muito focado em empresas brasileiras, familiares, em processo de profissionalização. A gente, basicamente, quando foi desenvolver um pouco dessa linha de negócio, acho que tem duas pontas. Assim. Tem primeiro, de um lado, o empreendedor, o acionista, o fundo de private equity, digamos, o contratante do nosso serviço, demandando um trabalho muito mais estruturado, profundo, com viés metodológico, um trabalho muito mais profissional de estruturação de conselhos. Na outra ponta, tem também, naturalmente, milhares de executivos aqui no Brasil, né, que têm a intenção de uma transição de carreira e mesmo conselheiros que buscam, eventualmente, sentar em mais um ou dois conselhos. Então, acho que tem uma demanda geral das duas pontas do mercado em relação ao tema. A gente pensou um pouco na ocasião, quando a gente foi iniciar esse estudo, sobre qual seria o melhor parceiro e quais problemas a gente gostaria de endereçar. Então, foi uma agenda inicial de entender. Na época, o IBGC tinha uma conexão muito forte, ainda tem, na verdade, né, com governança corporativa, empresas de capital aberto, conselhos de administração. E aí a gente percebeu na Dom Cabral um parceiro estratégico, porque é um parceiro que acaba tendo uma conexão muito forte com esse empresariado brasileiro, esse empreendedor aí que acertou, errou e que precisa de ajuda, de alguma forma, em temas diversos relacionados à estratégia, governança, gestão. Então, a gente pensou, onde é que vamos atacar aqui? Com certeza nos 99% que não são aquelas empresas, talvez, com altíssimo nível de governança. Então, a gente tomou uma decisão, junto com a Dom Cabral, de fazer um estudo sobre o mercado de conselhos consultivos no Brasil. Esse foi um estudo, na época, inédito, né? A gente, basicamente, finalizou a parte acadêmica desse estudo em final de 2020, início de 2021. Ao longo de 2021, a gente validou as hipóteses do estudo através de entrevistas com conselheiros, empreendedores, acionistas, fundos, executivos. Então, foi um trabalho que a gente acabou fazendo a divulgação entre final de 21 e início de 22, mas eu acho que esse estudo ele é bacana porque ele traz um pouco da realidade desse mercado de conselhos para a grande maioria das empresas do país, né? Eu acho que existe um recorte específico das empresas de capital aberto com um alto nível de governança, mas esses 99% aqui é um pouco da verdade como ela é, né? Então, a verdade nua e crua. Então, tem sido muito interessante. Eu acho que o estudo ele trouxe 4 grandes recortes aqui para gente. Então, primeiro, 9 a cada 10 conselheiros consultivos no Brasil são contratados através do networking dos acionistas, dos empreendedores. Ou da família, né? Família. Exatamente. Ou mesmo de consultorias de governança, estratégia, gestão, que estão ajudando em algum outro projeto dentro da organização. Então, basicamente, 1 a cada 10, ele é conduzido por uma consultoria de Executive Search especializada no tema. Tem um segundo tópico sobre o nível de independência dos conselhos. Então, basicamente, 69% dos conselhos, segundo o estudo que a gente fez, eles têm só 1 ou 2 membros independentes em estruturas que têm 6, 7 até 8 pessoas. Então, é um baixo nível de independência em relação ao autor. Então, você imagina numa mesa, você tem a Fernanda como uma conselheira independente, você tem 6 membros de uma família empresária para a Fernanda, através dos inputs dela, né, e das sugestões, dos direcionamentos, influenciar. Então, e aí, claro, quando a gente fala de melhores práticas de governança, né, e tanto IBGC como Dom Cabral são referências no tema, basicamente, se fala que um conselho ele tem que ser minimamente equilibrado em termos de membros independentes, né, e membros que têm algum tipo de vínculo com a organização. Então, acho que esse é um segundo ponto de oportunidade. Tem uma terceira frente que está relacionada ao processo de avaliação de performance de conselhos. Então, basicamente, esse estudo trouxe que só 1/3 desses conselhos fazem uma avaliação de performance colegiada. E esse número cai para 1/4 quando a gente fala de uma avaliação de performance individual. Então, não existe uma cultura de mensuração de performance de conselheiro no Brasil. Mesmo as empresas que fazem a avaliação de performance, eles avaliam aspectos, às vezes, um pouco mais macro e de menor profundidade. Então, avaliam muito a participação do conselheiro nas reuniões, né? A assiduidade, mas talvez menos aspectos tangíveis que retratem a eficácia daquele colegiado ou daquele conselheiro específico. Eu estava até num evento do IBGC agora tem uns 2, 3 meses, e o Alexandre, que é o presidente do conselho da Embraer, quando questionado sobre avaliação de performance de conselho, e ele está numa corporation de capital aberto, ele basicamente comentou que nenhum conselheiro no Brasil gosta de ser avaliado, não. Ninguém quer
ter feedback, plano de ação, ou quer, às vezes, ouvir algumas verdades que são desconfortáveis, né? Então, tema natural, né? Eu acho que ele falou até não só do executivo, do conselheiro brasileiro, mas do latino em geral. Então, que tem uma questão mais emocional e que às vezes a gente não consegue ser tão pragmático em alguns temas. Então, esse é um tema interessante também, avaliação de performance de conselheiros. E aí, eu acho que para fechar, né? Eu acho que o quarto pilar está muito relacionado aos desafios de futuro das organizações. E aí, os 3 principais tópicos que trouxeram para a gente foi ESG, inovação e transformação digital. E aí, quando a gente faz um recorte para a composição dos principais conselhos dessas empresas em transformação que a gente avaliou no estudo, são conselhos que, via de regra, tem pessoas com um perfil ora financeiro, ora jurídico, ora de governança. Muitos desses profissionais, naturalmente, extremamente capacitados, mas que ainda não iniciaram esse processo de reinvenção em relação a esses novos temas. Então, acho que esse é um ponto importante também sobre até as transformações e um pouco de como eu vejo esses conselhos no futuro. Assim, eu acho que existe uma necessidade realmente de reinvenção desses conselheiros que hoje estão sentados e que talvez de alguma forma se propuseram a atuar muito dentro de uma caixinha específica nos últimos anos. Sim. E você trouxe, acho que, olhando todo o que o estudo aporta, né? Tanto a questão de receber feedback, eu acho que não só de conselho, ainda é uma maturidade até dentro das companhias que dirá para o conselho. E tem também uma questão de estar, né? De ter uma influência, até porque normalmente o padrão de encontros, né, de conselho, ele acontece esporádico. Tem empresa que muito quer a cada 2 meses, né? Então também tem um pouco dessa temperatura. E aí eu fico bastante inquieta aqui, pensando no seu papel como dono de uma empresa que se porta a olhar também para o futuro. O que você entende do mercado? Então, esses 10% que vai até e procura uma consultoria para ajudar no processo seletivo, Greg, o que normalmente vem? Que tipo de demanda vem? Já é um conselheiro olhando já para, de fato, ter um impacto estratégico no negócio ou ainda tem muito, olha, mas ele tem que chegar mansinho, tem que entender do negócio. O que você vem sentindo desse mercado? Legal. Eu acho que são 2 exemplos, assim. Eu acho que tem um primeiro contexto, que é o contexto até um pouco mais comum, que é o contexto daquela empresa que ela formou um primeiro conselho em cima da rede de relacionamentos dela. Então, ela basicamente montou com pessoa que era amigo, que ela conhecia, que ela admirava, eventualmente uma pessoa, talvez de um fundo, né? Mas um conselho montado sempre dentro de um mesmo contexto e sem a busca, talvez, de conselheiros independentes que, em um primeiro ciclo, talvez tenha ajudado, mas que talvez num segundo ciclo de crescimento ou de necessidade de reestruturação, aquele conselho ele já não está entregando o que era esperado pelo empreendedor, pelo presidente do conselho. Então, o primeiro caso, e talvez até mais frequente, é justamente um caso de reestruturação de conselhos. Depois até eu quero contar um caso à parte que é legal. Que delícia, quero saber, para trazer um pouco de elementos aqui dentro da conversa. Então, um caso de reestruturação, de já tenho um conselho, sei que ele pode gerar valor, já tenho também algum nível de governança corporativa, mas eu gostaria de entender se de fato eu estou com o melhor time aqui, ou seja, esse conselho de fato ele está pronto para me entregar o melhor nível de performance. E aí tem o segundo modelo, que é aquele empreendedor num primeiro salto de governança da sua organização, ele nos aciona para poder justamente montar aquele primeiro conselho. Então, esse processo ele é cada vez mais recorrente, porém ainda em menor escala, né? Escala do que esse segundo. Por quê? Porque aqui a gente está falando de um primeiro passo de governança, um primeiro conselho, é o momento que o empreendedor ele abre, digamos, a caixa preta para pessoas de fora. Então, é muito natural que ele queira se cercar de pessoas da rede dele. Então, é aquela pessoa que foi consultor da empresa anos atrás, chama para ser conselheiro. Às vezes, um executivo que se aposentou e também se entra numa primeira composição de conselho. Ou pessoas da rede de relacionamento daquele executivo, ou mesmo da consultoria de governança. Então, acho que essa primeira composição, ela acaba acontecendo via de regra dessa forma, mas cada vez mais a gente percebe alguns empreendedores que já têm o tema governança mais estabelecido e percebem o valor de um processo muito mais estruturado, nos acessarem para ajudar a já contratar talvez um independente em uma primeira jornada de conselho. Então, acho que são os 2 grandes casos que a gente percebe aqui. Tem um terceiro caso que aí é um pouco mais pontual, que às vezes são corporações multinacionais que você tem a necessidade de montar um conselho consultivo específico Brasil, né? Então, o Brasil tem uma complexidade em termos de infraestrutura, política econômica, uma questão tributária. Então, o Brasil é um bicho diferente, como a gente fala. Bem diferente. Subestima quem acha que é tudo igual. Exatamente. Então, a gente percebe também, mas aqui talvez em menor quantidade também, organizações multinacionais que lá fora tem um conselho de administração, estruturando um conselho consultivo para atender demanda Brasil, com pessoas que conhecem mercado Brasil e que possam ajudar em tomadas de decisões para essa
essa região específica. Então, acho que são os 3 grandes exemplos assim que a gente percebe nos últimos anos. E aí eu acho que fazendo um recorte para esse case, que eu acho bem bacana o projeto que a gente está agora finalizando, a gente está ajudando um varejista aqui do interior de São Paulo, uma empresa que chegou em determinado momento a faturar quase 1 bi. Eles tiveram todo um processo de reestruturação, enfrentaram uma série de desafios, chegaram a buscar um investimento no mercado para acelerar o crescimento. E aí, numa virada de mercado Brasil, eles acabaram tendo uma série de desafios e iniciaram um processo de reestruturação. Eles montaram um primeiro conselho, então, muito pautado no networking do empreendedor, basicamente trazendo algumas pessoas de alguns clientes, inclusive, que tinham Conhecimento do mercado, e uma pessoa específica com um olhar muito focado em tecnologia, já olhando muito para esse novo contexto. Então, esse foi um trabalho bacana, porque a gente entendeu com eles, primeiro... O cenário total. Então, vamos entender um pouco de todos os aspectos relacionados ao negócio de vocês. Então, cara, qual é o tamanho do negócio? Quais são as principais unidades? Quais são as fortalezas, né? Diferenciais competitivos? Onde são pontos de oportunidades? Um pouco da estratégia deles. Então, legal, daqui para frente, nessa nova jornada de crescimento, né? Quais são as alavancas de valor que vocês enxergam? E, por fim, governança. Então, entender um pouco do nível de governança em termos de auditoria, riscos e compliance, né? Todas as estruturas entre conselhos, comitês, né? E a partir daí, dentro do foco governança, a gente também fez todo um diagnóstico da estrutura atual deles. Então, a gente conversou com todos os conselheiros, a gente participou de 2 reuniões de conselho, a gente entendeu um pouco de que material eles enviavam, qual era a periodicidade das reuniões, qual era a pauta das reuniões, quem participava das reuniões, o plano de ação pós-reunião, para de alguma forma a gente conseguir ter uma visão bem profunda daquela estrutura. E aí, com base em todo esse entendimento, né, e um pouco das expectativas também, né, desse empreendedor, a gente tomou algumas decisões, né? Então, acho que desde a estruturação de um conselho de família, então, para a gente poder segregar um pouco da estrutura do conselho consultivo, que está olhando muito para a operação e para o plano estratégico, de algumas decisões que estão relacionadas, talvez, ao pool de acionistas. Dentro do contexto, a gente também sugeriu a substituição ali de alguns conselheiros que, de fato, tinham entrado em um primeiro contexto com um propósito específico, mas que, olhando um pouco para a jornada, faziam menos sentido. Um terceiro tópico de trazer, naturalmente, mais 2 membros independentes para eles. Então, uma pessoa com um perfil muito forte de digital e uma visão muito forte também de estratégia. E um segundo perfil já olhando muito para governança, gestão também, que era um passo importante da organização nesse próximo ciclo. E aí, também uma revisão muito forte aqui da governança do conselho. Então, desde repensar o tipo de material que se leva para a reunião, a pauta das reuniões, quem participa das reuniões, o plano de ação e como é que você mensura a eficácia desse plano de ação e, consequentemente, a participação dos conselheiros nessa jornada. Então, tem sido um projeto bem bacana. Esse é um projeto que, de A a Z, eu acho que a gente conseguiu colocar a metodologia completa aí. E acho que explorando um pouquinho mais desse processo, Greg, eu fico pensando aqui como que, antes de chegar, né, de ter ali a descrição do perfil que você precisa do conselheiro independente, como que vocês montam ou como que vocês realizam o levantamento de profissionais hoje que sejam conselheiros, que estão ou já atuam como que você forma esse networking até você... Porque, quer queira, quer dar um conselho hoje diferente de um hunting de recrutamento de altos executivos, conselho você tem que pegar muita indicação, porque às vezes ele está em um conselho de agro, o outro ele está num conselho varejista, e aí para você conseguir fazer esse matching, né, acho que conseguindo construir ali o que aquela empresa precisa, e eu acho que aprofundando aqui para minha grande curiosidade, é como montar um networking desse mundo grande de conselheiros. Como que você faz? Você vai nos eventos, as pessoas te conectam, como que funciona? Boa, não, legal. Eu acho que tem um primeiro ponto sobre até um pouco da mudança do mercado sobre o acesso aos conselheiros. Eu acho que isso já foi um desafio, talvez, 20, 30 anos atrás, quando você tinha menos eventos para se relacionar com as pessoas, menos plataformas de conexão como o próprio LinkedIn, né? Menos fóruns de governança como a gente tem hoje. Então, eu acho que talvez acessar as pessoas hoje não seja o grande desafio, mas, obviamente, a gente tem uma relação, como eu te comentei, desde o Startup da ANEEL, com IBGC, então lá você tem um banco de talentos, belo de um pool, com milhares de conselheiros aí capacitados, formados, certificados. O mesmo serve para Dom Cabral, que a gente também tem uma relação até mais profunda, né, para justamente conseguir... É a fonte, né? Não deixa de ser. É uma fonte inicial. Naturalmente, né, em 6 anos e meio de história,
semanalmente a gente entrevista, né? Sim. Conselheiros, executivos que querem virar conselheiro ou executivos que viraram conselheiro em um segundo momento. Então, acho que tem uma agenda muito forte nisso. Eventos de governança, assim, a gente tem ido com bastante frequência, né? Então, Dom Cabral, principalmente BGC aqui em São Paulo também. Então, são eventos que trazem muito conteúdo, mas também trazem muito networking. Então, acho que é uma forma da gente estar conectado aí com os conselheiros mais alinhados e, obviamente, ter esse pool, né? Que nem você comentou, no momento da estruturação de um board. Então, acho que é mais ou menos são essas as estratégias, mas, de fato, acessar as pessoas hoje não é, na nossa visão, pelo menos, o grande desafio. Sim. E pensando nessa estratégia, que confesso que, para mim, eu fico pensando, esse case super de sucesso, ele ainda não é um produto que normalmente a gente é acessado, né? Uma empresa ter essa clareza de que a gente precisa reformular o conselho, deixa eu trazer alguém que realmente conheça, que faz estudo, que se aproprie e conheça do mercado para reformular. Hoje acaba se fazendo muito internamente, né? Esse tipo de estudo. E sem sombra de dúvida, quem está aí, né? Minhas colegas de recursos humanos, executivos, enfim, é um produto, obviamente, que a gente sabe que aporta um conhecimento e muitas vezes mitiga retrabalhos, né? Mas olhando hoje o cenário do que vocês são envolvidos, né? Ainda se tem muito uma falta de padronização. O que é um conselho independente, um conselho administrativo, enfim. E na tua visão, Greg, assim, você vê um movimento? Você vê hoje, então, da busca que lá no passado se tinha, quando vocês começaram a de fato, se posicionar no mercado com conselho para hoje, você vê um movimento favorável para que, de fato, as empresas comecem a dar atenção devida, comecem a implementar ali uma governança corporativa? Você já vê essa evolução? Sem dúvida nenhuma, assim, eu acho que eu estava até brincando com outro Moradão Cabral recentemente, assim, às vezes a percepção da geração de valor em relação à governança corporativa, ela vem no vinho do fim de semana de um empreendedor para o outro. Então, eles estão lá conversando, falando sobre seus respectivos negócios e aí um deles traz uma perspectiva sobre, poxa, implementei governança, essa governança ela trouxe tais resultados, né? Eu tenho tomado melhores decisões, o meu negócio ele foi para um outro patamar em termos de receita, rentabilidade. E aí, pô, mas como é que isso aconteceu? Não, pô, eu fiz um trabalho de governança com a consultoria ABC, ou a Dom Cabral, ou a IBGC, algum instituto me ajudou, ou mesmo outros tipos de consultoria, mas a gente percebe que, digamos assim, o berço, né, dessa tomada de decisão, ela vem justamente nessas discussões de empreendedor para empreendedor na governança, ou mesmo empreendedores que naturalmente já estão mais conectados com o mercado, já seguem esses fóruns. A Dom Cabral lá, ela tem, né, um programa que, na verdade, o programa ele traz toda uma visão de relacionamento com os empreendedores ao longo da jornada, né? Então, ele não fala simplesmente sobre governança, não fala simplesmente sobre a estruturação de um conselho. Então, acho que esse é um ponto que pode ajudar também você se conectar com aquele empreendedor ainda num estágio inicial e vai chegar um determinado momento que ele vai ter que, de fato, evoluir ainda mais em termos de governança e um dos passos dessa evolução é justamente a estruturação do conselho. Então assim, eu acho que tem muitas oportunidades nesse mercado. A gente percebe, sim, o empresariado brasileiro muito mais preocupado. Eu acho que tem empresas, institutos, organizações que têm ajudado muito nessa evolução. Então, com certeza, IBGC e Dom Cabral, né, no âmbito de trazer melhores práticas e fortalecer um pouco de como esse tema realmente gera valor para as empresas. Mas, na outra ponta, você tem fundos de private equity, fundos de venture capital, né, que demandam essa evolução em termos de governança após um primeiro investimento. Então, eu acho que tem uma agenda além de consultoria de executive search como a Anel também, que a gente tem com alguma frequência aí trazido para candidatos, para clientes, né, e pessoas, diferentes stakeholders aí do mercado, a relevância do tema, né, e a importância também da gente tratar isso de maneira profissional. Não, e uma das finalidades, né, quando eu comecei a idealizar o Cara e Coragem, é porque, privilegiada que sou, né, como executiva de RH, a gente tem acesso a tudo isso, esse movimento, principalmente dos que hoje são nossos fornecedores, né, de fato trazer conteúdo, de se preparar, de ter estudos, né, que nos ajudem a tomar decisão e ter uma base sólida, né, e para quem está nos assistindo, então, de fato, deixar essa sementinha, né, será que o seu conselho, de fato, está endereçando para o que vai ser o futuro da tua companhia, seja qual for o tamanho, né? Mas, de fato, ter ali pessoas que estejam preparados numa provocação, porque, de fato, o papel do conselheiro ali, como ele não está no dia a dia e não é para estar no dia a dia, é ele fazer as perguntas certas, é conseguir provocar, olhando para essa perspectiva de futuro, quanto que esse negócio pode crescer, ou se está num cenário ali de crise, como que a gente precisa olhar para o nosso financeiro, estabelecer, de fato, um caixa que nos dê aí solidez, que consiga trazer um plano de futuro. Então, é despertar essa curiosidade,
viu? Espero que vocês estejam curiosos e que fiquem, de fato, se provocando se estão com o conselho certo. E aí, eu soube, vou dar um spoiler, que tem um estudo no forno, estamos em 2024, ainda tô sabendo que não tem data, mas o que puder contar, que estudo é esse? Não, legal, né? Eu acho que eu comentei, a gente fez entre 20 e 21 esse primeiro estudo com a Dom Cabral, que era um estudo que tinha um recorte muito específico para conselhos consultivos. Acho que era uma primeira investigação aí sobre o mercado brasileiro, entender um pouco do nível de maturidade das empresas, desafios e oportunidades. A gente iniciou agora, tem 2 meses, então tá bem no forno mesmo, uma nova parceria com a Dom Cabral para fazer um recorte agora um pouco mais amplo sobre companhias de capital fechado. Então, esse estudo ele vai abranger tanto empresas que hoje têm um conselho de administração, conselho consultivo, ou empresas que têm a intenção de formar o seu conselho. E a nossa ideia aqui é investigar, de fato, quais são os principais temas que fazem um conselho gerar valor para essas organizações. Então, foi super bacana. Semana passada eu estava tendo um painel com a turma da Dom Cabral e com 8 presidentes de conselho. E ali tinha justamente presidentes de conselho de algumas empresas familiares que já têm um conselho consultivo com menor ou maior nível de independência, empresas que já têm um conselho de administração, mas também são companhias de capital fechado, e inclusive um empreendedor que tem a intenção de estruturar o seu conselho e estava ali trazendo um pouco das perspectivas dele. Então, eu acho que esse é um ponto, é um estudo bacana. Primeiro, porque ele traz naturalmente um recorte muito mais amplo. Ele, basicamente, ele tem a intenção de realmente trazer um pouco dessa visão da eficácia do conselho, né? O que é geração de valor, e aí desvendar diversas hipóteses aqui. Então, essa primeira agenda com eles foi bacana para a gente entender assim, vocês como líderes desses colegiados, né? Sejam, em sua grande maioria, presidentes de conselho ou mesmo o empreendedor que faz essa função. Que respostas vocês buscam, assim, para esse nosso estudo? O que vocês acham interessante que a gente investigue aí com esse pool? E aí tem vários temas, assim, relacionados à geração de valor do conselho, como, né? Diversidade e inclusão, né? Qual é a melhor composição versus impacto? De acordo com o nível de governança das empresas, qual é o melhor contexto para acessar funding no mercado, em termos de melhores condições versus governança corporativa? Como fazer um processo de seleção muito mais estruturado, né? Então, dado que também a grande maioria deles confidenciou pra gente que contrataram seus conselheiros via de regra por networking ou dentro das suas relações, né? Como mensurar a performance dos conselheiros, que tinha outro tema relevante, né? Como atrair bons conselheiros. Até um deles deu o exemplo da Luísa Trajano. Então, falou assim, Luísa Trajano, ela não entra num conselho por causa de dinheiro, né? Acho que por motivos óbvios, não preciso explicar aqui. Mas o que faria a Luísa Trajano topar ingressar num conselho de uma empresa dessas 8, por exemplo, que a gente estava conversando lá? Então, acho que tem muito uma questão relacionada, né? À jornada, ao propósito, ao alinhamento. E aí, claro, aqui eu já estou trazendo algumas ideias do que a gente pode encontrar lá na frente, né? Um outro ponto, né? Oxigenação versus gestão do conhecimento no conselho. Esse é um ponto muito interessante, assim. A gente tem os extremos aqui no mercado brasileiro. Você tem empresas que o conselheiro, ele tá no conselho há 10 anos e não tem nenhuma regra de transição a cada 1 ou a cada 2. Tem conselhos que todo ano eles estão trocando, ou por uma questão de entender que aquele conselheiro não está atendendo de maneira adequada, que ao mesmo tempo tem uma questão de perda de conhecimento de negócio, até de relacionamento no colegiado, né? E realmente de gestão do conhecimento. Então, como é que a gente consegue criar um mecanismo de aprimoramento do desempenho do conselho? Então, essa foi uma outra perspectiva. Então, acho que tem muitas coisas interessantes. A gente fez essa primeira etapa agora qualitativa, que já uma tem conversa um monte, brainstorm assim. Exatamente. Aí a gente agora, na virada do ano, a gente segue com os questionários, aí a gente vai enviar naturalmente para toda essa nossa rede aí de presidentes do conselho. Eu acho que esse é um negócio bacana, assim, tem um recorte especial nessa pesquisa, que é justamente o olhar específico dos presidentes de conselho / empreendedores, né? É diferente a perspectiva dentro de um colegiado da pessoa que, digamos, é o responsável por orquestrar aquele grupo, de eventualmente um membro do grupo, ou mesmo a perspectiva de um executivo, como foram outros estudos também que a gente fez. Então, é interessante ter todas as óticas, mas esse aqui a gente está trazendo um recorte muito específico para quem toma a decisão. Assim, o que você quer saber? Que tipo de informação você pode trazer? O que é relevante para você? E aí, na virada do ano, a ideia, então, é a gente seguir com um questionário,
fazer todas as análises e a gente deve ter um evento de divulgação entre março e abril aí, com certeza você vai estar convidadíssima. Vai voltar aqui para contar. Não, eu faço assim, eu começo o episódio, eu já fico pensando qual que vai ser o atrativo para eu falar para voltar. Então, já tem, Greg, seja muito bem-vindo, tem que voltar, contar o que saiu. Vai ser um prazer. Eu já tô aqui pensando 1000 insights do que esse estudo vai... Não sei se vai comprovar ou vai gerar mais dúvidas também, pode ser, né? Mas tenho certeza que algumas respostas a gente vai sair. E você trouxe um ponto super importante, né? Ainda muito voltado no conselho. Qual que é a tua visão, enfim, trazendo um pouco essa nuance do que se escuta de diversidade, de buscar, e aí eu vou muito primeiro no macro, de pensamento, então como a gente trouxe várias vezes, né? Pensando que hoje ainda são indicações, ainda são pessoas que estão próximos do negócio, e aí pode ter uma tendência, não quer dizer que é sempre uma verdade absoluta, de terem os mesmos pensamentos, né? E poucas ideias mais disruptivas, inovadoras, e que tragam uma perspectiva de mercado. Então, trazendo uma perspectiva bem macro, assim, como que vocês, da ANEEL, entendem um mercado olhando para os temas de diversidade no conselho? Legal, não, bacana. Assim, eu acho que o contexto diversidade de maneira ampla, ele é um tema extremamente relevante, né? Eu acho que tem duas óticas aqui. Tem uma primeira ótica, que é uma reparação histórica, em relação a como os grupos minoritários foram tratados aí nos últimos 50, 100, 200 anos, né? Tem até mais do que isso. E tem um segundo ponto, que é um ponto que a gente aborda também bastante aqui na nossa atuação com os nossos clientes, que está relacionado à performance. Então, existem várias pesquisas que trazem que empresas mais diversas, elas têm um desempenho financeiro até 15%, 20% superior aos seus concorrentes diretos. Os colaboradores têm uma performance até 50% superior à de empresas menos diversas. Existem vários ganhos sobre marca empregadora, né? Consequentemente, a capacidade de atrair os melhores talentos de mercado. E, por fim, também são empresas muito mais criativas, muito mais abertas à inovação. Então, imagina que numa mesa você tem pessoas com diferentes histórias, diferentes perspectivas, que vêm dos diferentes grupos, né, da sociedade. E, a partir daí, você tem uma chance de uma melhor tomada de decisão, sem dúvida nenhuma, porque você não deixa de cobrir nenhuma das perspectivas naquela agenda. Então, acho que esse é um pouco do contexto macro. A partir daí, como NEL, né, a gente sempre teve um interesse muito genuíno no tema, mas de 2020 para cá a gente acabou se estruturando. E aí eu acho que isso é muito importante. Assim, quando a gente fala sobre impacto no mercado, não adianta a gente simplesmente ter um interesse, ter uma intenção, se você não tiver uma estratégia muito bem definida, executar essa estratégia e conseguir tangibilizar os resultados. Então, dentro desse contexto e do nosso comitê de diversidade, a gente desenhou um pouco da nossa estratégia aqui em 3 grandes óticas. Então, primeiro, da porta para dentro, né? Então, não adianta eu me propor como consultoria de Executive Search a ajudar, por exemplo, os meus clientes na jornada de diversidade e inclusão se eu tiver pouco domínio sobre o tema. Então, teve uma agenda nos últimos 4 anos e ela é feita continuamente. Constante, exatamente, até porque os conceitos mudam, né? Existem novas perspectivas. A gente aprende também nas interfaces, né? Com candidatos, com clientes. Então, uma agenda muito forte de letramento. Então, teve um cliente nosso que é um varejista, ele basicamente, o time de diversidade e inclusão deles veio dar um workshop pra gente antes da gente liderar um programa de liderança para eles. Que bacana. A gente fez agora esse ano, o diretor também de uma multinacional brasileira do mercado de bebidas fez um workshop especial para o nosso time lá para falar mais sobre o tema, trazer alguns recortes de alguns grupos minoritários. E, por fim, a gente contratou agora recentemente também a Vert Consulting, que basicamente é uma consultoria especializada no tema. Ex-executivas de mercado aí que viraram a chave, empreenderam e hoje elas ajudam aí diferentes empresas nessa jornada de diversidade e inclusão. Então, essa agenda de letramento foi muito forte. Com isso, a gente também setou, obviamente, as nossas metas, né, e iniciativas para o time da Nelson, um time mais diverso. Então, eu acho que isso é um ponto bacana. Assim, a gente começou com um time de 4 homens brancos, heterossexuais, lá em 2017. Sim. Hoje é um time de 17 pessoas, né? São 11 mulheres. Então, a nossa primeira meta, que era de gênero, a gente atingiu. A gente tem ainda uma ambição aqui de atingir representatividade de 30% de diversidade étnico-racial até 2025. E a gente está on track aí dessa meta, 20 e poucos por cento. Tô ouvindo um SD aqui. Exatamente. Além de outros grupos também que a gente tem dentro do time, LGBTQIA+. Então, acho que tem sido bem interessante, sim, essa jornada da porta para dentro. Então, uma vez isso estando maduro, sim, a gente olha para como é que a gente ajuda os nossos clientes nessa esfera, né? E aí tem algumas formas de fazer isso. Eu acho que desde processos afirmativos, então, como é que a gente vai basicamente setar um projeto, desenhar estratégia, alinhar com o cliente para um grupo específico ou para pessoas que venham de um dos grupos subrepresentados, né? Então, acho que essa é uma forma.
Tem uma linha que a gente fez 2 projetos para 2 clientes, um em 19 e um em 21, que é uma linha de programas de liderança. Não é um produto, digamos assim, da ANEEL, mas a gente faz de maneira customizada para alguns clientes, pensando em pipeline de sucessão diversa. Então, a nossa ideia aqui é contratar talentos no meio da pirâmide, no nível gerencial de entrada, para que esses talentos eles possam ser a sucessão dos executivos e, consequentemente, aumentar, né, a presença de talentos diversos nas organizações. E, por fim, um pouco do que a gente chama aqui de pool de diversidade ANEEL. Então, a gente também, acho que toda essa questão da construção do networking, das relações, né? Então, a gente hoje tem, naturalmente, um nível de relacionamento e uma grande base de dados que nos permite também acessar e se relacionar com essas pessoas de maneira muito mais frequente. Aí a gente tem, sim, uma ambição aqui de, esse ano, contratar 60% de todos os projetos da ANEEL com candidatos que venham de um dos grupos subrepresentados. Então, a gente, basicamente, vem numa escala evolutiva. Em 2020, foram 30% lá no começo do comitê. A gente veio para 43% em 2021, 45 e 22, essa meta 60. Então, acho que é um pouco do nosso papel nessa jornada. Acho que dentro da ótica de suportar os clientes na jornada seria um pouco disso. E a gente ainda tem uma terceira agenda, que é uma agenda social, assim. Então, acho que desde o startup da ANEEL, a gente tem uma parceria com instituições do terceiro setor para ajudar jovens em grupo de vulnerabilidade a ingressarem no mercado de trabalho. Então, a gente tem uma parceria com o Proa. Essa é a nossa mais antiga, o Proa, basicamente. Inclusive, hoje, uma das pessoas do nosso time corporativo, ela veio do Proa, entrou como estagiária, hoje é a nossa coordenadora, é uma das líderes. É um projeto super interessante. E a gente tem outras 2 instituições que a gente estabeleceu uma parceria agora nos últimos 2 anos, que é a Generation Brasil, que é um spin-off da McKinsey. Então, basicamente, eles formam jovens para o mundo da tecnologia. E, por fim, a Smart, que é talvez a parceria mais recente de todas. E aí, eles dão bolsas desde o ensino médio até a faculdade, instituições privadas, para jovens também em grupos de vulnerabilidade. Então, acho que para todas essas frentes, a gente ajuda tanto em termos de workshops, mentorias, obviamente, além de incentivo financeiro. Então, acho que a nossa agenda, em termos de diversidade, ela compõe um pouco dessa estratégia. E eu acho que é legal, assim, porque quando você se propõe a fazer algo de maneira genuína, né? Você define uma obsessão ali, uma estratégia bem definida. Você executa aquilo e você mensura os resultados. Eu acho que a gente tem feito um papel importante aqui em toda essa jornada no mercado de trabalho. Importante, com certeza está inspirando aí muita gente. Acho que importante gerar provocação para quem não está olhando ou canalizando atenção para, de fato, se desafiar no tema de ESG. E acho que são exemplos muito claros, né, de transformação e que primeiro a gente vive dentro de casa para depois poder impactar o cliente, né? Como contar para o cliente para fazer algo se nem a gente está fazendo dentro de casa. E aí, assim, né, eu sabia que eu ia ter essa situação ruim, porque eu tenho um monte de pergunta ainda para fazer, mas a gente está chegando aqui no final. Eu já adiantei pedindo o convite para vir para um próximo episódio, com a desculpa dele trazer os dados ali da nova pesquisa que está no forno, mas a gente está chegando aqui no final e eu tenho sempre o costume, obviamente, pelo o nome da marca, né? Na marca, acho que traz muito um apelo da cara e coragem, né? E eu queria muito representar essa marca com você. Então, se você pudesse aqui trazer um exemplo, seja vida pessoal, vida profissional, ou algo que para quem está assistindo faça muito sentido e desperte aí uma inspiração, queremos te ouvir. Boa. Eu acho que tem 2 exemplos aqui. Acho que primeiro, assim, definitivamente um exemplo de cara e coragem foi a minha transição para São Paulo em 2014. Com certeza! Então, acho que tem uma história, né, que dizem que você nunca pode mudar 3 coisas na sua vida ao mesmo tempo, né? E nesse caso aqui, eu mudei de cidade, eu mudei de mercado e eu mudei de profissão. Então, eu mudei de empresa e mudei de profissão. Então, assim, é um processo, obviamente, de altíssimo risco, assim, naturalmente, existem uma série de incertezas nesse processo de tomada de decisão, mas eu tinha naquele momento uma convicção de que aquilo fazia sentido e que, obviamente, fazendo a transição, trabalhando muito, né, me dedicando muito e sempre tentando aprender rápido, gerar valor, né, me relacionar bem com as pessoas, teria tudo para conseguir avançar aí como de fato aconteceu, né? Então, foi uma transição que não foi lógica, né? Até em termos financeiros, com um downgrade para uma cidade mais cara, então foi algo... Bom, bem mais cara, vamos lá, que aluguel aqui não é brincadeira. Até hoje, a minha mãe e a minha atual esposa hoje não entendem esse movimento, mas, obviamente, brincadeiras à parte, agora tudo faz sentido. Mas na época não era um movimento racional, digamos assim, mas eu acreditava muito naquilo. Eu acho que se você acredita em algo e você se propõe a fazer aquilo muito bem feito, acho que a chance de êxito é muito grande. E aí eu acho que o segundo exemplo, não teria como ser diferente, né? Em 2017, quando a gente tomou a decisão de fundar a ANEEL. Então,
Então, a Neo completou 6 anos e meio agora. Basicamente, a gente completa agora na virada do ano. Hoje, o time tem 17 pessoas, né? Naquelas 3 linhas de negócio que eu comentei. Uma atuação nacional, internacional. O ano de 2023 foi um ano difícil para a indústria de Executive Search. Então, a gente conversa com vários colegas de mercado. Então, uma agenda de basicamente de redução em termos de quadro, várias complexidades. E aí eu acho que de maneira bem antagônica, a Neo está tendo o melhor ano da história. Então a gente está crescendo 35% em relação ao ano passado. E aí, por vários motivos aqui. Eu acho que desde a diversificação das nossas linhas de negócio, né? Naturalmente também esse olhar muito direcionado para a agenda de diversidade e inclusão, esse nosso processo de internacionalização e, com certeza, o nosso time, né? Então, esse foi um ano bacana também. A gente teve toda a consolidação do nosso partnership. Então, 2 pessoas que a gente estava desenvolvendo dentro daquela trilha de carreira se tornaram nossas sócias. Então, pessoas que estavam aptas ali, tanto do ponto de vista quali como quant, alinhadas à cultura, alinhadas a tudo que a gente esperava. Então, hoje a gente ainda tem mais capacidade de impactar o mercado com um partnership maior e também, naturalmente, com um time muito mais forte. A gente fez algumas contratações esse ano. Então, acho que um movimento hoje, poxa, nível de realização, assim, impressionante. Poderia ficar 5 horas aqui falando do quanto eu sou grato aí com toda essa jornada. Seja por isso, a gente pode marcar mais 4 episódios, cada um de 1 hora, vai dar super certo, porque conteúdo é o que não falta, né? Eu só não posso deixar, porque talvez ficaram com dúvida, então teve um término de relacionamento, depois teve um reencontro, essa história a gente precisa saber, é um bastidor legal, como foi? Boa, não, essa aí, eu preciso acho que mais 2 podcasts pra gente poder falar sobre o meu relacionamento. Não tenho dúvida. Não, foi muito bacana. A Ana, eu conheço ela desde que ela tinha 18 anos e eu tinha 21. Então, a gente se conheceu no Rio Grande do Sul. Tivemos uma história super bacana lá, ainda como namorados, né? No nível de maturidade que aquela época permitia. É isso. Em determinado momento, a minha vinda para São Paulo e os próprios objetivos dela, pessoais, profissionais, se desencontraram. Então, a gente acabou separando aí por 2 anos e meio. A gente se reencontrou aí quase 2 anos e meio, 3 anos depois, numa festa. E aí, a gente, de lá para cá... Nunca mais separou. Nunca mais separou. A gente ficou um ano namorando ainda à distância naquele processo. Ela veio morar em São Paulo, casamos final de 21, então temos aí uma filha canina, que é a Luna. A Luna, olha lá, tá vendo? A Luna, e agora delícia. Para 2024 aí, planos aí de ampliar a família aí. Isso aí. Então é um pouco da história, assim, mas na verdade, ela brinca comigo que os momentos que eu tive maior ascensão na minha carreira foram quando ela estava do meu lado. Ah, ela tá certíssima. Certíssima. Não, e é uma questão matemática, tá? Fácil, é só né? cruzar os dados. Pronto. Estatisticamente, ela comprova e prova, literalmente. Poxa, que bacana. Exatamente. Quero de novo agradecer, primeiro pela generosidade de estar aqui compartilhando, contando a tua história, contando o bastidor que normalmente o PPT da NEO não mostra. Nós somos doutrinados a mostrar aqueles resultados lindos, aqueles indicadores verdes, né? Mas eu acho que por trás de toda a história de sucesso, de alguém que empreende, que de fato deixa aquelas... Não é uma zona de conforto propriamente dito, mas sai de algo que estava estruturado para, de fato, desbravar um mercado que a gente sabe que é bastante desafiador. Então, muito obrigada. Obrigada por estar aqui. Espero que tenha sido um momento também prazeroso, né? Podcast. Mas eu estou muito feliz. Tenho certeza que quem está nos assistindo também, um repertório riquíssimo, o convite está na mesa, queremos saber o que esse estudo aí que está no forno vai trazer aí de reflexão, então, porta está aberta. E aí, quando eu encerro, eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão querendo saber aonde te encontram, onde encontram a ANEL, quais são as redes. Compartilha com a gente. Boa. Hoje a ANEL tá em todas as redes possíveis, né? Eu acho que como o mundo hoje, mas basicamente a nossa principal rede, obviamente, é o LinkedIn. Então, a nossa página do LinkedIn, o nosso site, neoexecutive.com. Então, para quem quiser acessar. Olá. E, por fim, o nosso Instagram, também, @neoexecutivesearch. Então, acho que dentro das 3 redes, você nos acessam. Vai ser um prazer bater um papo aí, contar um pouquinho mais aí de toda essa história que eu contei. Conhecer também vocês. Tenho certeza que o público aqui é um público extremamente qualificado. É isso aí. E, ó, eu já fiz aqui o convite, trouxe a pauta. Mas agora eu conto com vocês de deixarem aqui nos comentários perguntas que a gente não falou, temas que a gente passou por cima e vocês querem que aprofunde, porque aí vocês me ajudam a fazer mais convites. Eu já joguei aqui 5. Vai que surjam mais, aí a gente vai ter que colocar nessa agenda, viu? Conto com vocês. E obrigada por participarem e, obviamente, contribuírem com a marca. Obrigada.